8 horas e 4 minutos, com a palavra defesa, 50 minutos. Som, teste. Excelentíssima juíza, doutora Nicole, cumprimento Vossa Excelência pela condução dos trabalhos aqui no Tribunal do Júri. Cumprimento as doutoras promotoras, Jéssica e Fernanda, parabéns pela brilhante atuação aqui. E apesar de estarmos em lados opostos, eu deixo registrado minha profunda admiração à instituição do Ministério Público. Cumprimento a doutora Fernanda, minha colega da bancada de defesa, e a toda a nossa equipe, que são os grandes responsáveis também por nos auxiliar para que hoje possamos estar aqui nesse momento exercendo o nosso papel. Cumprimento os familiares da vítima e familiares do réu, se aqui estiverem, senhor Pedro, autoridade policial, aos senhores servidores da justiça que estão aqui presentes, a sociedade que está nos assistindo nesse momento e, é claro, as excelências da noite. Muito boa noite a vossas excelências. Vossas excelências estão aqui por um papel muito importante, em um momento onde se faz uma das mais democráticas das instituições brasileiras, o Tribunal do Júri. É esse momento onde a democracia realmente funciona. É um momento onde pessoas estão aqui julgando pessoas. É uma atividade imensa e muito bem credibilizada no nosso sistema. O júri, excelências, é a implementação prática da democracia. E vossas excelências estão aqui hoje julgando um similar, que poderia ser qualquer um de nós. Mas hoje é o senhor Pedro que está aqui, sentado no banco dos réus, aguardando que a justiça seja feita. E, excelências, está lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, para ser bem específico, sobre o Tribunal do Júri, onde é garantida a plenitude de defesa, a qual eu e minha colega, a doutora Fernanda, estamos exercendo aqui, mas também um ponto mais importante, que é o sigilo das votações de vossas excelências. A magistrada, em sua rotina, ela tem por obrigação, como um dever legal, fundamentar todas as suas decisões. Tudo precisa ser de forma fundamentada. Mas vossas excelências têm uma vantagem nesse ponto, que não precisam fundamentar. Não precisam dizer o motivo pelo qual, lá no final, vão estar votando. Ao final desta noite, a magistrada vai trazer os quesitos a vossas excelências, e nesse momento basta que votem sim ou não, de acordo com a consciência e o entendimento de cada um. Lembre-se, excelências, tenho que frisar isso, que o Estado é como um rolo compressor gigante, todo-poderoso contra a figura do acusado. É a polícia contra o senhor Pedro, é o Ministério Público que está contra o senhor Pedro. Eles que têm todos os equipamentos, aparatos e tecnologias voltadas para acusar. Mas para exercer a defesa, temos aqui a figura da advocacia. Nós estamos aqui exercendo a defesa do senhor Pedro. E o advogado, nessa analogia com esse rolo compressor gigantesco, que é a figura do Estado, a defesa está aqui para segurar e moderar, para lutar contra eventuais injustiças, mas principalmente contra condenações injustas que possam surgir nesse momento. E como senhoras muito provavelmente já sabem, está também lá na Constituição, em seu artigo 133, onde diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. E eu reforço às senhoras que realmente é uma atividade muito difícil. E para que haja o devido processo legal, é necessária que haja defesa. E aproveito esse momento aqui para citar uma frase de Sobral Pinto, um grande jurista brasileiro, que a advocacia, ela não é uma profissão para covardes, e realmente é uma tarefa muito difícil, e eu reconheço isso perante vossas excelências. E é claro, eu sei que as senhoras sabem muito bem disso, mas eu falo e faço questão de trazer esses esclarecimentos sobre a nossa atividade, para que os familiares da vítima, bem como a sociedade que nos assiste, e é claro, para reforçar o entendimento de vossas excelências, que sem a presença da defesa, sem advogados, não há nenhuma condenação. É necessária a presença da defesa, pois sem defesa não há processo, e sem processo, portanto, não há condenação.
E ainda cito frase de Rui Barbosa, que a defesa consiste em ser ao lado do acusado, do inocente, ou até mesmo do criminoso, a voz de seus direitos legais. O senhor Pedro, assim como eu, vossas excelências, a doutora juíza, qualquer um de nós, todos merecemos ser julgados e processados conforme a lei manda, havendo o devido processo legal. E lembro que fazer justiça não é simplesmente condenar por condenar, de qualquer jeito, de qualquer maneira, a qualquer custo. E peço que hoje, ao final desta noite, que todos nós, mas principalmente vossas excelências, é o meu profundo e sincero desejo, que ao final da noite de hoje, possamos, cada um em sua casa, ao deitar a cabeça em nossos travesseiros, termos a leveza da tranquilidade de termos feito aqui hoje uma condenação realmente justa. E desde já, excelências, eu agradeço imensamente às senhoras por estarem aqui, disponíveis a fazer a justiça acontecer. Eu não vou dizer às senhoras que o senhor Pedro é inocente, é um coitadinho, passar a mão na cabeça dele, nem nada do tipo. E ainda reforço aqui que nós não vamos trazer legítima defesa. Aquilo que consta nos autos realmente foi colocado pelo antigo escritório, pelo antigo procurador do senhor Pedro, mas também não vou julgar a atitude deles, porque naquele momento, processualmente, era cabível. Mas aqui, a vossas excelências, vai ser diferente. Apesar da complexidade dos fatos e tudo isso que já foi falado, nós vamos trazer de uma forma clara para esclarecer a vossas excelências o que realmente aconteceu. Este, excelências, é o senhor Pedro, um pai de família, trabalhador, pai de 5 filhos, que foi casado com a mesma mulher, a mãe de seus filhos, por mais de 17 anos, até que ele foi traído e também abandonado por ela. Mas vamos começar pelo início, porque até esse momento o senhor Pedro não sabia nada disso. Na época dos fatos, o senhor Pedro trabalhava como jardineiro autônomo. Vejamos nas folhas 22, essas foram entregues a vossas excelências também. Está aqui, na ficha do senhor Pedro, constando como profissão, jardineiro autônomo. A situação financeira do senhor Pedro nunca foi das melhores. Mas, independentemente do clima, estando chuva ou sob sol forte, o senhor Pedro estava lá trabalhando diariamente para lutar, para conseguir o sustento para a sua família. Dessa forma, sempre pensando em um futuro digno para os seus filhos. No dia 28 de fevereiro, por volta das 6h30 da manhã, a caminho de iniciar sua jornada de trabalho, o senhor Pedro encontrou a senhora Beatriz na rua também a caminho do trabalho dela, 6h30 da manhã, algo que é muito comum. Tendo em vista que eles já estavam alguns dias separados, o senhor Pedro pediu para conversar com ela, pois até então, excelências, a senhora Beatriz apenas havia